Olá, hoje a gente vai abordar um tema bem específico e interessante sobre o coração. Como ele lida com a redução do fluxo de sangue, né, por artérias estreitadas e um fenômeno chamado sequestro coronário. Nossa base é o texto Sequestro Coronário, Isquemia e Vasodilatação. O foco aqui é entender os mecanismos técnicos por trás disso, como o coração regula o fluxo em isquemia e como, às vezes, uma intervenção pode até piorar as coisas em certas áreas. Bom, o ponto de partida são aquelas obstruções arteriais sérias, né? Lesões ateroscleróticas com mais de 70% de bloqueio. Elas diminuem o sangue chegando numa parte do músculo cardíaco. Como é a primeira resposta do coração a isso? Certo. O músculo cardíaco afetado, o miocárdio, ele tenta se virar, digamos assim. Ele libera substâncias ali mesmo, naquela região, coisas como adenosina, óxido nítrico. E o interessante é que essas substâncias, elas dilatam os vasos bem pequenininhos, as arteríolas, sabe? Isso reduz a resistência ali e tenta puxar mais sangue para compensar a falta. Entendi. Uma autocompensação local. E naqueles testes de estresse com remédios, tipo adenosina ou dipiridamol, que simulam o exercício, o que acontece? Pois é, esses testes são para isso mesmo, para avaliar a reserva de fluxo. Normalmente, eles dilatam bastante as arteríolas no coração todo. Nas áreas que não estão isquêmicas, o fluxo sanguíneo aumenta muito com esses fármacos. É a resposta esperada. Mas e justamente naquelas áreas que já sofriam com a obstrução antes do teste? Ah, aí é que a coisa complica. Nessas áreas já isquêmicas, as arteriolas frequentemente já estão, no máximo da dilatação delas. Mesmo em repouso, elas já estão abertas ao máximo, tentando pegar mais oxigênio. Então, quando você dá o remédio vasodilatador, Elas não têm mais para onde dilatar. exato, ou dilatam muito pouco, o fluxo ali ou não aumenta ou aumenta uma coisa mínima. A capacidade de reserva já foi gasta, entende? Certo, faz sentido. E como é que isso vira o tal sequestro coronário? Especialmente se a doença é mais extensa, afetando vários vasos, talvez desde o começo das artérias. Justamente. Se você tem uma doença importante nas artérias maiores, mais proximais, limitando o fluxo total que chega ao coração, aí quando o remédio dilata com força as arteríolas das áreas saudáveis, essas áreas começam a sugar muito mais sangue. Só que o reservatório total de sangue disponível é limitado por causa daquelas obstruções lá em cima. Então, esse aumento de fluxo para as áreas boas acaba tirando, literalmente roubando, o fluxo que iria para a área isquêmica. Nossa! O fluxo na área doente pode até diminuir. O sangue é desviado. Esse é o sequestro. A isquemia local piora. Quer dizer, o remédio que deveria ajudar a diagnosticar acaba piorando a situação daquela área específica. E por que outras coisas que o coração faz para se proteger? Sei lá, diminuir a força do batimento ou dilatar as artérias maiores? Por que elas não causam isso? Ótima pergunta. É que esses outros mecanismos agem diferente. Diminuir a contratilidade, por exemplo, economiza oxigênio. Reduz a demanda do coração. Não mexe na distribuição do fluxo desse jeito. E dilatar as artérias maiores, as epicárdicas, na superfície, isso tenderia a melhorar o fluxo para todo mundo, de forma mais global. O sequestro é bem específico. É uma questão de redistribuição do fluxo, causada por essa resposta diferente das arteríolas esses, vasos de resistência dentro do músculo entre as áreas doentes e as sadias. E isso só se torna um problema grave quando a capacidade total de aumentar o fluxo já está limitada, né? Exatamente. Quando tem doença proximal e importante, limitando o fluxo na fonte, digamos assim. Então, para resumir a parte técnica, o sequestro coronário é essa condição bem particular. Ocorre quando vasodilatadores que agem nas arteríolas, tipos usados em testes, acabam piorando a isquemia em áreas já comprometidas. Eles desviam o sangue dessas áreas para as regiões mais saudáveis que respondem melhor ao fármaco. Perfeito. A chave é essa resposta desigual das arteríolas. As da área isquêmica já estão no limite, não respondem mais, enquanto as da área sadia dilatam bastante com o estímulo do remédio. E isso acontece num cenário onde a oferta total de sangue já não consegue aumentar muito por causa da doença aterosclerótica nas artérias principais. É essa a combinação.